Oi, irmãos. Boa noite. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Mais um aniversário. Poder celebrar mais um ano de vida dessa igreja junto com os irmãos. Para quem não me conhece, eu fui muito tempo daqui, né? Então, de certa forma, não posso dizer que faço parte dessa história, né? Pela graça de Deus. Então, é sempre uma alegria estar aqui de volta e poder contribuir com os irmãos, ministrando a palavra do Senhor. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre as marcas da verdadeira igreja de Cristo. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em 1 Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. A partir do versículo 1. Primeiro Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez por essa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Deus, de meditar na Tua palavra, Senhor. Pai, que nesse momento o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, abrir os nossos corações, nossos ouvidos, Senhor. Deus, que a Tua voz, Senhor, esteja ecoando, Senhor, em nossos corações, Senhor. Que seja o Senhor a falar conosco, Senhor. Deus, tira toda distração, Senhor, de nossas mentes, daquilo que está ao nosso redor, e que possamos estar atentos à Tua voz, Pai. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Tem misericórdia da vida, Senhor, dos meus irmãos. E fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma história, né, que se conta que um grupo de comerciantes foi fazer um curso, né, para aprender a identificar notas falsas, né, notas de dinheiro, né, saber diferenciar uma nota verdadeira de uma nota falsa. Né. E aí foram lá fazer esse curso e, ao longo do curso, o professor que ia ensinando, ele ia mostrando, pegou notas verdadeiras e foi mostrando como eram essas notas verdadeiras, né, todas as características, cada detalhe, né, cada ponto que tinha nessas notas verdadeiras. E aí foi, ao longo do curso, todas as aulas era isso, estudando as notas verdadeiras. E chegou no final do curso, aí acabou o curso, né, e aí chegou no final, um dos participantes foi no professor e perguntou: mas a gente não vai ver nada sobre as notas falsas, a gente vai só ver a nota verdadeira. Como é que a gente vai, né, identificar assim? E aí o professor fala, né? Olha, se você já conhece a nota verdadeira e sabe todos os detalhes, né, todas as características, as marcas de uma nota verdadeira, então quando você se deparar com uma falsa, você já vai saber que aquela é falsa. Né? Então, saber as marcas, né, da nota verdadeira já era suficiente. Né? E em relação à igreja, né, também podemos dizer que funciona assim. Né? Na teologia sistemática de Wayne Grudem, né, ele vai dizer que existem igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Né? E que a gente precisa ter o discernimento para diferenciar, né, igrejas verdadeiras de igrejas falsas. E ele vai mostrar lá que tanto Lutero como Calvino, eles pontuam
como nós podemos identificar igrejas verdadeiras, né? E eles dizem que uma igreja verdadeira é um lugar onde a palavra de Deus é pregada fielmente e os sacramentos, né, as ordenanças são bem administradas, né? O batismo e a ceia. Então, onde a palavra de Deus é pregada de forma fiel e os sacramentos são bem administrados, a gente acredita que ali é uma igreja verdadeira. Então, e olhando para igrejas verdadeiras, né, entendendo então que existem igrejas falsas e verdadeiras, essas igrejas verdadeiras, elas evidenciam que são verdadeiramente verdadeiras, né, através de algumas características, através de algumas marcas, né? E a gente vai ver algumas dessas marcas que a gente pode encontrar na carta de Paulo aos Coríntios, né, a Corinto, na cidade de Corinto. Pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de ministrar essa carta lá na igreja, né, ao longo do ano passado inteiro. Então, a gente estudou toda essa carta e a gente viu, né, como o Senhor, como Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, revela para nós essas marcas, né, que devem existir na verdadeira igreja. A gente sabe que Paulo ele recebeu a notícia de como estava aquela igreja, ele ouviu falar, né, que aquela igreja estava com muitos problemas. Quem já leu Coríntios sabe, né, que a igreja estava com muitos problemas. Paulo ouviu a notícia daquela igreja e ele vai enviar essas cartas, né, para responder os problemas e as dúvidas e exortar aquela igreja. Hoje a gente não vai focar tanto nos problemas, né, nos problemas que existiam na igreja, mas nós vamos observar quais foram as soluções que Paulo apresentou para aquela igreja, porque nessas soluções Paulo traz princípios que a gente vai chamar, né, nessa noite, das marcas da verdadeira igreja. E até porque, apesar dos problemas que existiam naquela igreja, quando a gente vai logo para a introdução, né, de 1 Coríntios, né, o texto que nós lemos, a gente vê que, apesar dos problemas, Paulo considerava aquela igreja uma igreja verdadeira. Não era uma igreja falsa. Apesar de tantos problemas que existiam ali, Paulo diz, né, que aquela igreja, foram santificados em Cristo, foram chamados para ser santos, né, então eles foram santificados para ser santos. Paulo dá graças a Deus, a partir do verso 4, né, dizendo, eu dou graças a Deus, pelo quê? Pela graça de Deus, que foi derramada entre vocês, né? E que por causa dessa graça vocês têm o conhecimento de Deus, vocês têm o testemunho de Cristo, vocês têm dons, né, e servem e atuam como corpo de Cristo. E ele termina, né, essa introdução, essa saudação, dizendo que aquela igreja será confirmada pelo Senhor. Então Paulo entende que aquela igreja é uma verdadeira igreja, né, apesar, né, dos problemas que existiam ali. Então, e aí ele envia essa carta para mostrar, olha, vocês são uma igreja verdadeira. O que vocês precisam agora é evidenciar as marcas de uma verdadeira igreja. Vocês precisam viver isso. E aí ele vai nos apresentar que marcas são essas, né? E a gente vai ver isso ao longo de toda a carta, né? Nós vamos fazer digamos assim, uma viagem, né, panorâmica ao longo de toda a carta, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Se os irmãos quiserem deixar esse livro aberto para a gente ir acompanhando, né, à medida que a gente for meditando na palavra do Senhor, vocês vão me acompanhando. Então, Paulo ele começa já no capítulo 1, apresentando a primeira marca, né, de uma igreja, de uma verdadeira igreja de Cristo. Essa primeira apresentação vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo ele trata de uma questão só que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, né? Ele começa no capítulo 1 exortando aquele povo à unidade. Paulo vai dizer que eles estavam se dividindo, né? Aqueles que estavam, nós somos de Apolo, nós somos de Paulo, nós somos de Cefas, nós somos desse, daquele. Então, estava tendo partidarismo, grupinhos dentro da igreja, cada um defendendo o seu lado, e Paulo diz, na igreja do Senhor não existe isso. Então, não pode existir partidarismo na igreja do Senhor. Aí ele vai dizer o porquê. Porque a igreja ela não está firmada em sabedoria humana. Ele continua falando isso no capítulo 1 e também no capítulo 2. Né? A igreja não está firmada na sabedoria humana. Então não é pelo que os homens dizem que a igreja está de pé. Mas ele diz, a igreja está firmada na sabedoria de Deus, que é revelada no Evangelho.
Então, a igreja ela está firmada no Evangelho e ela está unida no Evangelho. Ela não se separa nem se divide por causa da sabedoria humana, porque ela está unida nesse Evangelho. Aí ele vai falar no capítulo 2 sobre a atuação do Espírito Santo, como o Espírito Santo nos faz entender esse Evangelho, para que a gente viva de forma unida, né, em unidade. E ele até fala no versículo 16 do capítulo 2, dizendo que nós temos a mente de Cristo. Ele fala, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então a igreja, ela não se divide por causa de opiniões e sabedoria humana, mas ela permanece unida no Evangelho por causa daquilo que o Espírito Santo fez em nós, nos dando a mente de Cristo. O Espírito Santo nos regenerando, nos dá a mente de Cristo, e por isso nós vivemos unidos. No capítulo 3, Paulo vai dizer, né, que o motivo dessas divisões é a imaturidade que existia naquela igreja. Ele diz, vocês estão se dividindo porque vocês são imaturos, vocês são crianças, vocês são carnais, né? Paulo usa esse termo. Então ele diz, não pode haver imaturidade, né? Não pode haver esse tipo de comportamento. O que leva à divisão é a imaturidade. Aí ele fala ainda no capítulo 3, né? Vocês não estão, como se Paulo dissesse, vocês não estão entendendo o que é a igreja. Vocês não estão entendendo para que a igreja foi formada, né? Para que Cristo comprou esse povo e reuniu esse povo e fez esse povo ser a sua igreja. Vocês não estão compreendendo o que é a igreja de Deus. Vocês estão, de forma imatura, né, causando divisões entre si. Vocês não entendem que o fundamento da igreja é Cristo, é o Evangelho. E no capítulo 4, Paulo diz, né, que ele vai combater o orgulho que aqueles homens tinham. Ele vai dizer, vocês estão se dividindo porque são orgulhosos. Fica um com orgulho de um lado, defendendo o seu lado, o outro de orgulho de outro, e se atacando um lado contra o outro, fazendo partidarismo, divisão dentro da igreja. Como se um ou outro fosse o dono da verdade e soubesse de tudo, né? Fosse o dono do Evangelho. E aí Paulo vai dizer, não pode haver orgulho, né, nesse sentido. Então, nós temos que viver em unidade. E aí, quando Paulo apresenta esses pontos, né, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele nos apresenta, então, como é que a igreja deve viver. E essa é a primeira marca de uma verdadeira igreja de Cristo. É a unidade no Evangelho. A primeira marca da verdadeira igreja de Cristo é que ela permanece unida, porque ela está fundamentada no mesmo Evangelho. Então, na igreja de Cristo, na verdadeira igreja de Cristo, não existe grupinhos, não existe divisões, não existe partidarismo. Pelo menos não deve existir. Grupos onde uns falam mal de outros, né? Grupos onde uma pessoa aponta o dedo para outro grupo. A nossa igreja, a forma como nós dividimos a igreja atualmente é em ministérios. Né? Por quê? Porque fica mais fácil de administrar. Mas isso não significa que são várias igrejas separadas. É a mesma igreja. É uma só igreja. O ministério de jovens, o ministério de adolescentes, o de homens, o de mulheres, é uma só igreja. Então não é um ministério, um grupo concorrendo com o outro para ver quem faz melhor, quem tem uma apresentação melhor, quem é mais crente do que o outro, quem é mais santo, cada um defendendo o seu lado e atacando o lado oposto. É justamente isso que Paulo está combatendo. Então, competitividade no meio da igreja, isso é abominável, né? É algo vergonhoso, né? É algo digno da misericórdia do Senhor. E Paulo diz, isso não pode existir. Esse tipo de divisão, de partidarismo, né, de grupos, onde um grupo defende o seu lado, a sua opinião, e ataca o outro grupo, porque não concorda, né, em algum ponto, isso não deve existir. Grupos onde existe aquela ideia, né, eu gosto quando é o presbítero tal pregando. Se não for ele, já não gosto tanto. Ou então, aquele diácono ali, ele não me agrada muito. E aí fica nesses grupos, causando essas divisões, né, comentários que vão fomentando dentro da igreja esse sentimento de divisão. São pessoas que deixam o orgulho, né, tomar conta do seu coração e, por causa disso, promovem divisões. E como Paulo disse, são pessoas imaturas, né, pessoas carnais.
E dentro da igreja não pode haver orgulho. Paulo combate justamente isso. Esse orgulho que faz com que cada um se sinta melhor do que o outro. Acha que é mais crente do que o outro, porque talvez fez algum curso, algum tipo de estudo, ou leu alguma coisa, então acha que é superior ao outro, e por isso discorda e causa divisão e contenda. Isso não pode, não deve existir na igreja do Senhor. Então esse tipo de divisão, de imaturidade, de orgulho, não existe na verdadeira igreja de Cristo. E Paulo nos ensina isso. No mundo é que existe isso. No mundo aí fora é que existe partidarismo, né? Partido A contra partido B, essa polarização que a gente vê nos nossos dias, né? Bolsonaro contra Lula, Messi contra Cristiano Ronaldo, é um grupo contra o outro. E se a sua opinião não é igual à minha, nós vamos entrar em uma luta, em um combate, né? A gente não pode conviver, porque nós somos totalmente diferentes. Então, no mundo é que existe esse tipo de comportamento, esse orgulho, essa divisão, essa promoção a divisões. Porque quem age assim, como Paulo diz, são pessoas carnais, né? São pessoas imaturas. E o pior é que esse tipo de pessoa acha que é maduro, né? Porque conhece alguma coisa, se orgulha nesse sentido, então diz, eu sou muito maduro, né? E aí vai brigar em nome desse conhecimento, dessa maturidade, causa divisões. Paulo diz, essas pessoas são carnais, são imaturas, são como crianças, são infantis. Ainda não entendeu o que é a igreja, ainda não entendeu o que é o evangelho. A verdadeira a marca de uma verdadeira igreja é a unidade no evangelho, né? Nós vivemos unidos porque nós fomos salvos pelo mesmo evangelho. Se nós fomos salvos, então nós cremos no mesmo evangelho, no mesmo Cristo. O mesmo Espírito Santo trabalhou em nossas vidas, nos regenerou. A mesma graça foi derramada sobre nós. Então é o mesmo evangelho, é a mesma salvação. E Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Então todos compartilhamos a mente de Cristo. Nós somos regenerados, renovados. A mente de Cristo foi colocada em nós por ação do Espírito Santo. Então nós vivemos em unidade, firmados nesse evangelho. Cada um cooperando uns com os outros, né, dentro da casa do Senhor. E é isso que une a igreja. É esse mesmo evangelho. Não são os nossos gostos, né, as nossas preferências. Não é isso que nos une. Não é porque eu gosto do mesmo time que você, ou porque eu gosto do mesmo tipo de comida que você, ou porque eu gosto do mesmo tipo de filme, ou de série, ou de programação que você. Não é isso que nos une. O que nos une é o evangelho. E o evangelho é suficiente, ele é a base da igreja. O que nos une é o evangelho, e Paulo fala isso. Não é sabedoria humana, não é em sabedoria humana que estamos firmados. Não é sabedoria humana que nos mantém unidos, mas é o evangelho de Cristo que faz com que a gente tenha a mente de Cristo. Então não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é a minha opinião, não é o que eu desejo, é o que o evangelho diz. É o que a palavra de Deus diz. E nós vivemos unidos nisso, nessa palavra, por meio dessa palavra. A igreja do Senhor vive a unidade no evangelho. E é claro que existem diferenças doutrinárias, né? Por exemplo, quando a gente fala de escatologia, sempre vem aquele debate, você é pré-milenista, outro é dispensacionalista e por aí vai. Mas isso são coisas secundárias. Isso são coisas que, se a gente deixar de lado, a gente convive muito bem com os nossos irmãos. São coisas que se a gente não deixar o orgulho tomar conta do nosso coração, nós vivemos em união, em perfeita união. Na unidade, naquilo que é essencial, naquilo que é central no evangelho. Unidos no evangelho do Senhor. Então, por causa disso, por causa do evangelho, nós superamos as diferenças, nós deixamos de lado aquilo que nos difere e vivemos em unidade. Vivemos, como foi falado aqui, uma unidade na diversidade. Somos pessoas diferentes, unidos em um só evangelho, em um só propósito. Um propósito de glorificar a Deus, um propósito de edificar a igreja e de alcançar os perdidos. Então essa é a primeira marca de uma verdadeira igreja de Cristo, a unidade no evangelho. Uma verdadeira igreja de Cristo, ela vive unida no evangelho. É o que Paulo fala do capítulo 1 até o capítulo 4 de 1 Coríntios.
A partir do capítulo 5 até o final do capítulo 10, Paulo ele vai nos apresentar a segunda marca, né, de uma verdadeira igreja de Cristo, como é que a igreja vive, né, de forma verdadeira. E aí no capítulo 5 ele vai combater o pecado que existia naquela igreja, porque como a gente sabe, né, ali estava acontecendo um grave pecado sexual. Paulo vai combater aquele pecado, dizendo: tirem do meio de vocês esse pecado, sejam santos, né, vocês têm que ser santos. E aí ele vai dizer no capítulo 6 que eles não devem agir para com o irmão da mesma forma que o mundo age, mas tem que agir de uma forma diferente, tratar os problemas entre si, né, como uma igreja santa e diferente do mundo. Ele fala no capítulo 6 que a igreja foge, ainda no capítulo 6, que a igreja foge da imoralidade, é quando ele diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. E aí Paulo começa a falar sobre a liberdade cristã. Ele fala no capítulo 7 sobre a forma como Deus nos dá o livramento para que a gente possa ser santo na área sexual. Paulo fala sobre isso, né? Tanto o celibato como o casamento são formas que Deus nos deu para sermos santos na área da sexualidade. Então, se você quer ser santo nessa área, se case ou seja um celibatário. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Paulo diz ainda no capítulo 7 que a gente tem que viver uma vida consagrada a Deus, independente da situação em que a gente se encontra, mas viver em obediência ao Senhor. Sendo casado ou solteiro, viver para Deus, porque esse mundo passa. Paulo fala sobre isso no capítulo 7. Aí ele começa a falar no capítulo 8 sobre a questão de renúncia. E ele fala, né, de renunciar a algo em prol da edificação do irmão. Se você está comendo alguma coisa e aquilo atrapalha o seu irmão, renuncie isso em prol da edificação do seu irmão. E aí Paulo fala no capítulo 9 sobre a renúncia que ele faz em relação às ofertas, né, ao dinheiro que ele tem o direito de receber. Ele fala no capítulo 9 sobre a renúncia que é preciso fazer. E ele diz: eu renuncio o que for preciso pela causa do evangelho. Se não for para atrapalhar o evangelho, então eu renuncio o que for. Eu renuncio tudo pela causa do evangelho. E aí chega no capítulo 10, Paulo fala novamente sobre a questão da idolatria, sobre a questão da imoralidade, a questão da murmuração, né? E que Deus nos dá o livramento quando nós somos tentados e somos provados. Ele fala ainda no capítulo 10, né, sobre a idolatria, ter comunhão com demônios. E ele termina o capítulo 10 dizendo que o crente ele não busca os seus próprios interesses, mas ele busca ajudar o próximo, a edificação do próximo. E aí ele repete, né, o refrão: tudo é lícito, mas nem tudo convém. E ele diz: tudo que a gente faz, então, deve ser para a glória de Deus. Então, Paulo aqui, ele nos apresenta, de modo geral, o que é que a gente faz com a liberdade que Cristo nos dá. Nós somos livres, Cristo nos libertou, nós temos essa liberdade cristã. O que é que a gente faz com isso agora? Eu uso essa liberdade de forma santa para a glória de Deus. Essa é a segunda marca da verdadeira igreja de Cristo. A igreja vive uma santidade que glorifica a Deus. Ela vive em santidade para a glória de Deus. E quando a gente pensa em santidade, a gente pensa muito na questão de deixar o pecado, né? Eu vou ser santo, eu vou parar de pecar. Mas a gente esquece o outro lado da santidade, que é andar em boas obras. É deixar o pecado e fazer o que é bom. Andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Isso é santidade. É deixar o pecado e fazer boas obras. E Paulo vem falando isso a partir do capítulo 5. Olhe, deixe o pecado, deixe a imoralidade, deixe a idolatria, deixe os pecados que há no meio de você e viva para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Renuncie se for preciso, abra mão se for para edificar o seu irmão, mas tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Use da sua liberdade cristã para glorificar a Deus. E aí, nesse sentido, a gente entende que o crente, então, ele não vive pecando. Como João fala lá em 1 João, o crente, aquele que nasceu de Deus, ele não pode viver pecando. Porque ele nasceu de Deus, ele tem a divina semente, ele nasceu de novo. Então, ele não vive pecando. Quem vive pecando nunca o viu, nem o conheceu. Então, a igreja do Senhor não vive em pecado. Pelo contrário, ela vive uma vida santa e consagrada a Deus. Ela procura fazer boas obras que agradem a Deus.
E é uma vida santa, né? Diferente do que o mundo vive. O mundo tem a sua forma de viver, tem a sua cultura, tem aquilo que eles acham bonito e acham certo. A igreja vive de forma diferente. A igreja é santa. A igreja procura agradar a Deus. Não importa o que o mundo acha bonito, o que o mundo acha interessante e legal. A igreja vive pela palavra do Senhor. O que a Bíblia diz que é certo, é certo. O que a Bíblia diz que é errado. Não importa o que o mundo diz. O que a Bíblia diz é a minha única regra de fé e prática. Então a gente vive, a igreja do Senhor vive uma vida de santidade que glorifica a Deus. A gente vive diferente do mundo, a gente usa as formas que Deus nos dá para escapar do pecado. E a Bíblia diz, né, que Deus não nos deixa passar por provação nenhuma, que Ele mesmo não nos dê o escape. Né? Em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. Ele mesmo nos dá o escape, né, em relação às tentações, às provações. E aí a gente escapa do pecado, foge das tentações, junto com o auxílio do Senhor, e a gente procura fazer obras que glorificam a Deus. Porque santidade não é só deixar de pecar, é fazer aquilo que glorifica o Senhor. Tiago fala disso na carta dele. Né? Na carta de Tiago ele diz que a religião pura, a verdadeira religião é ajudar os órfãos, as viúvas e se manter incontaminado do mundo. Ou seja, deixar o pecado e fazer boas obras. Fazer coisas que glorifiquem a Deus. Paulo fala sobre isso também em Efésios, capítulo 5 em diante. Ele diz, se você antes mentia, agora que você nasceu de novo, você não mente mais. E agora faz o quê? Ele diz, fale a verdade. Aí ele diz, antes você roubava, agora você não rouba mais. E agora faça o quê? Trabalhe para ajudar aquele que precisa. Então é deixar o pecado e fazer boas obras. Não é só deixar de pecar. Não é só deixar de beber. Não é só deixar de ir para festas. É deixar o pecado e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Fazer boas obras. Viver para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, se eu sou um homem, né, por exemplo, um homem adulto, e eu vivia em bares, né, o meu problema era com alcoolismo. Agora eu deixo o álcool. E o que é que eu faço? Eu vou ensinar as pessoas como isso é errado. Eu vou falar sobre isso. Eu vou, se for possível, evangelizar, né, nos bares ou onde for. Eu vou mostrar ao mundo que essa vida no álcool não agrada a Deus. Então eu deixo o pecado e eu faço boas obras. Eu deixo de me encher com vinho, como Paulo diz, e me encho do Espírito Santo. Eu deixo o pecado e faço boas obras. As mulheres, antes eu era uma pessoa fofoqueira, eu ficava na calçada só vendo a vida dos outros para ficar fofocando da vida dos outros. Agora o que é que eu faço? Agora que eu sou crente, eu não faço mais isso. Eu paro de fofocar. E é só isso? Não. Agora, se alguém vem falar de outra pessoa para mim, eu quebro logo. Isso não é para falar. Ou então você vai e fala bem daquela pessoa que vem falar mal de você. Ou então você vai e prega o evangelho para essas pessoas. Ou então você faz algo, né, que mude aquela situação ali. Você deixa o pecado e você faz boas obras. Não é só deixar o pecado, é fazer algo que glorifica a Deus. Adolescentes, jovens, né, você está na escola, antes eu era um jovem, um adolescente sem futuro. Eu era daqueles que saía ficando com todo mundo, namorando com todo mundo. E agora? Agora que eu sou crente, eu não faço mais isso. Agora eu dedico o meu tempo, a minha energia para o Senhor, para a obra do Senhor. E se alguém chega e diz, ei, vamos ficar ali, você diz, não vou. Por quê? Você vai ser motivo de piada, vão dizer que você é isso e aquilo, mas eu não me importo. Vale mais agradar a Deus do que agradar os homens. Então eu glorifico a Deus com as minhas atitudes. Eu digo, não, eu não me envolvo com isso. Eu sou crente, eu sou santo. Eu digo que isso é errado. Eu procuro entregar a minha vida, a minha juventude, como Salomão diz lá em Eclesiastes, ao Senhor. Dedicar a minha vida, a minha energia, o meu tempo a Cristo. Então, se antes eu vivia no pecado, agora que eu nasci de novo, eu deixo o pecado. Mas não é só isso. Eu pratico boas obras para a glória de Deus. Eu deixo o pecado e eu vivo e faço tudo para a glória de Deus, como Paulo nos ensina. Então a verdadeira igreja do Senhor, ela combate o pecado dentro de si.
dentro da igreja, né? Exercendo disciplina, exortando, como for. Né? E falando, e cada um de nós sendo santos. Como é que a nossa igreja é santa? Quando cada um de nós é santo. Quando cada um de nós combate o pecado em sua própria vida. E não somente combater o pecado, mas fazer boas obras. E assim a igreja será santa, fazendo tudo para a glória de Deus. Tendo uma vida consagrada a Deus. Então essa é a segunda marca da verdadeira igreja de Cristo. Uma santidade que glorifica a Deus. Não é só deixar o pecado, mas fazer tudo para a glória de Deus. A partir do capítulo 11, Paulo vai nos apresentar a terceira marca, né, que a gente pode chamar nessa noite, a terceira marca da verdadeira igreja de Cristo. Ele fala do capítulo 11 até o capítulo 14. Ele vai falar aqui nesses capítulos sobre como deve ser a atuação do povo dentro da igreja, no culto ao Senhor. Ele fala no capítulo 11 sobre o papel, né, de homens e mulheres dentro da igreja do Senhor. Ele vai dizer que os homens foram chamados para exercerem posições de liderança, e a mulher serve na casa do Senhor debaixo da autoridade masculina. Ainda no capítulo 11 ele fala sobre como a Santa Ceia deve ser administrada na casa do Senhor, né? Como esse momento de adoração deve ser realizado na casa de Deus. Ele fala ainda no capítulo 12 sobre os dons espirituais, e ele diz que cada crente recebe um dom por parte do Espírito para que cada um cumpra o seu papel dentro do corpo de Cristo. Ele fala no capítulo 12, né, que cada um tem o seu papel, então cada um é importante para o bom andamento da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Quando cada um cumpre o seu papel, todos são importantes, né, ele fala sobre isso. No capítulo 13 vem aquele grande discurso dele sobre o amor, que não adianta a gente fazer nada se não for com amor. E aí ele vai descrever como é esse amor. No capítulo 14 ele diz, né, agora que a gente já entendeu o que é o amor, então usando esse amor, né, tendo esse amor em nós, busque os melhores dons. Para que você possa aparecer, para que você seja engrandecido, não. Para que você possa edificar os outros. Não a si mesmo, não para você mesmo, mas use esses dons com amor, para que você possa edificar os seus irmãos, a igreja do Senhor. E ele termina no capítulo 14 dizendo, né, que na igreja, então, quando há essa atuação, então não há confusão. Né? Existe ordem e decência, porque Deus é um Deus de decência. Deus não é um Deus de confusão. Então Paulo nos fala sobre isso, né, como deve ser o serviço na casa do Senhor. E essa é a terceira marca da verdadeira igreja de Cristo. O serviço em amor. A igreja de Cristo serve com amor. A igreja de Cristo trabalha com amor. Na verdadeira igreja de Cristo, as pessoas trabalham, as pessoas servem, as pessoas atuam. Ninguém fica parado, como a gente usa a expressão, né? Esquentando o banco. Só assistindo, né? Como muitas vezes a gente diz. Ninguém fica só sendo um espectador do que está acontecendo na igreja. A gente não vai para a igreja assistir o culto. Nós vamos realizar o culto. Você vai ali dar a sua contribuição para a realização daquele culto. Você vai servir a Deus, trabalhar, atuar, para que Deus seja glorificado e a igreja seja edificada. Então, na verdadeira igreja do Senhor, cada crente, busca qual é o seu dom. Porque todos têm dom. Paulo diz isso, né, nesses textos, né, 1 Coríntios capítulo 12, ele diz, todos têm um dom. Se você é um crente, você tem um dom. Você pode não saber ainda. E como é que eu descubro? Vá trabalhar, vá servir. É servindo e orando que o Senhor nos direciona para aquilo que Ele quer para nós. E aí Ele vai nos encaminhando e de repente a gente está lá, servindo numa área que a gente nem imaginava, mas é ali que Deus quer nos usar. Porque foi esse o dom que Ele nos deu. Então, levante, né, digamos assim, da cadeira e vá servir ao Senhor. Todos têm um dom. Nenhum crente pode dizer, não, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. Você tem um dom. Você pode ser uma mão, como Paulo diz, ou um pé, um olho, ou uma orelha, mas você tem uma função no corpo do Senhor. Então descubra qual é e vá atuar. Vá servir, porque a verdadeira igreja de Cristo serve. E não serve de todo jeito. Serve com amor. Serve tendo amor. O verdadeiro amor. Porque como Paulo diz, não adianta de nada eu fazer várias coisas se não tiver amor. Eu posso até entregar o meu corpo para ser queimado.
Se não tiver amor, não vale de nada. Não serve de nada. Então, se eu estou servindo só para aparecer, ou se eu estou servindo com a cara fechada, né, achando ruim, reclamando que eu não queria estar ali, então repense sobre isso. Porque a verdadeira igreja do Senhor, ela serve com amor. Ela trabalha para Deus com amor. Sabendo o privilégio que nós temos de servir ao Senhor. É servir a Deus com amor. Não é somente desejar ser servido, estar lá sentado e que todos lhe sirvam. Não, é você servir a Deus e servir ao próximo. E não é de todo jeito. A palavra do Senhor diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor desleixadamente. Então não é desleixado, é com ordem e decência. Não é reclamando, murmurando, é com amor. É assim que o Senhor chama a sua igreja para servir. Servir na casa do Senhor, cada um dentro da sua função, seja como Paulo diz, né? Seja uma mão agindo como uma mão, um ouvido sendo um ouvido. Tem várias coisas para se fazer na casa do Senhor. E cada um recebe um dom para atuar em determinada área. Então procure isso, faça isso e viva o amor, porque sem amor não adianta de nada. Então a terceira marca da verdadeira igreja de Cristo é o serviço em amor. É servir na casa de Deus, é se dispor a servir ao Senhor. E com amor, tendo amor pela casa de Deus, amor pela obra de Deus, amor por Deus e amor pelos irmãos. É assim que a igreja é chamada a servir. Cada um cumprindo a sua função, de acordo com o dom que recebeu, sem reclamar, sem murmurar, sem, como a gente diz, né, levar com a barriga, mas servir a Deus com amor. A verdadeira igreja do Senhor serve a Deus com amor. E Paulo nos diz isso. Essa é a terceira marca da verdadeira igreja. E aí a gente vai então para a próxima marca. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, o capítulo 15 inteiro. Quando ele vai dizer, né, a partir do verso 1 em diante, ele vai falar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Ele vai dizer que Jesus realmente morreu e que ele verdadeiramente ressuscitou. E a prova disso é que ele apareceu a muitos. Então muitos viram Jesus ressurreto. Ele vai dizer que a ressurreição de Cristo é real e que ela é a base da nossa fé. Ele diz: se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. A gente está aqui perdendo tempo. Se Jesus não ressuscitou, a gente está aqui louvando um homem morto, que hoje deve estar só os ossos. E olhe lá. Mas porque a gente crê na ressurreição dele, então isso é a base da nossa fé. É isso que nos faz estar aqui. Jesus ressuscitou e Paulo diz isso. A ressurreição é real, é verdadeira. Muitas pessoas viram e ela é a base da nossa fé. E aí ele diz: então, se Jesus ressuscitou e a ressurreição dele é a base da nossa fé, se a nossa esperança está nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque isso aqui tudo vai passar. Isso aqui tudo vai se acabar. Mas a eternidade, a ressurreição que ele tem para nós é algo maravilhoso, né? Algo grandioso. Então, com essa esperança, nós olhamos para o porvir. A esperança da igreja está no porvir. E aí ele termina o capítulo 15 dizendo que a igreja vai receber corpos glorificados quando Jesus voltar. E assim nós vamos vencer a morte, da mesma forma como ele venceu. E essa é a nossa esperança. E aí ele termina dizendo que nessa esperança nós nos mantemos firmes. Estejam firmes, sempre inabaláveis na obra do Senhor. Por quê? Porque nós temos a esperança da volta de Cristo e da ressurreição e da vida eterna. Então, a quarta marca da verdadeira igreja de Cristo é a esperança do porvir. A igreja do Senhor vive aqui nesse mundo e faz tudo o que tem para fazer aqui nesse mundo, olhando para o porvir. Ela não mantém os olhos aqui nessa vida. A verdadeira igreja de Cristo não mantém os olhos nesse mundo. A gente não se apega às coisas daqui, desse mundo. A gente não faz o que faz procurando dinheiro. A gente não faz o que faz procurando saúde, ser abençoado por Deus, ter isso e aquilo, que Deus nos dê um casamento ou uma família abençoada e filhos e etc. A gente faz o que faz, serve ao Senhor, vive para Deus, porque nós olhamos para o porvir, para a eternidade, para o que há depois daqui. E é o que Paulo diz. Se a nossa esperança em Cristo está aqui somente, então nós estamos perdidos. Porque a gente vai morrer um dia. E tudo vai acabar, e tudo vai passar. Se a nossa esperança é só isso aqui, então
nós somos os mais miseráveis dos homens. Né? Nós somos pobres, né? Miseráveis, como até fala lá em Apocalipse, né? Cegos e nus. Né? A gente está somente tendo uma visão muito pequena do reino de Deus. A igreja do Senhor faz tudo o que faz olhando para o porvir, olhando para a vida eterna, olhando para o céu com Cristo. Nós servimos, atuamos, trabalhamos, nos santificamos, nos mantemos unidos, porque nós queremos estar no céu. Porque nós desejamos e esperamos o dia que Jesus voltará e nós estaremos com Ele e seremos como Ele é. Então, o que nos faz estar firmes não são as coisas desse mundo. Não é o dinheiro, não é um emprego melhor, não é uma casa, não é a saúde. O que nos faz estar aqui buscando a Deus não é ter uma família abençoada, ter filhos abençoados. É a esperança de um dia estarmos com Cristo. É a esperança do porvir. Isso que mantém a igreja firme e inabalável na obra do Senhor. É isso que nos faz servir e dedicar a nossa vida ao Senhor. Porque, como Paulo diz, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Não é em vão que a gente está fazendo tudo isso. Não é em vão que a gente se dedica para o Senhor, que a gente busca a santidade, que a gente evangeliza, prega o evangelho, faz isso e aquilo. Não é em vão. E por que é? Porque Deus tem uma vida eterna reservada para mim. Algo maravilhoso, né? Que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que esperam nele. Então Deus tem algo maravilhoso para nós e essa é a nossa esperança. É por isso que a gente faz tudo o que a gente faz. É por isso que vale a pena viver para o Senhor. Por isso que vale a pena ter uma vida consagrada ao Senhor. Porque a nossa esperança está no porvir. O mundo não entende, né? Por que esses crentes fazem tudo isso e sofrem e muitas vezes são perseguidos? Por quê? Por quê? Não entendo isso. Porque a nossa esperança não está aqui. Isso aqui tudo vai passar. A nossa esperança está lá, né? No porvir, né? No céu, na eternidade. Então, a verdadeira igreja de Cristo, e essa é a quarta marca que Paulo nos apresenta, ela mantém a sua esperança no porvir, na ressurreição que vamos receber quando Cristo voltar e na vida eterna que teremos com Ele. Essa é a quarta marca da verdadeira igreja de Cristo. E a quinta marca, né, a quinta e última marca que nós podemos encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é lá no capítulo 16, né, quando Paulo vai falar sobre a cooperação daquela igreja no avanço do evangelho, né, no avanço do reino. Ele vai dizer, dos versos 1 ao 4, que eles têm cooperado enviando ofertas para outras igrejas, para outros irmãos. Ele vai dizer, dos versos 15 ao 12, que aquela igreja tem que receber Timóteo, o próprio Paulo e outros obreiros, quando eles passarem por ali, e ajudarem eles a continuarem, né, na obra, a irem em outras cidades pregar o evangelho. E ele vai dizer, dos versículos 15 até o 18, que eles têm que valorizar os seus líderes e dar o devido reconhecimento para aqueles que se dedicam na obra do Senhor entre eles. Então a igreja, Paulo vem chamar a igreja naquele momento, no final da carta, a cooperar com a obra do reino. A serem cooperadores. Que o avanço do reino não é somente a responsabilidade de Paulo, de Timóteo, daqueles que estão viajando, mas é também da igreja, de cooperar, recebendo, ajudando eles nas suas viagens. Paulo vai falar sobre isso. A igreja deve cooperar com a obra do reino. E essa é a quinta marca da verdadeira igreja de Cristo. Ela coopera com a obra do reino. O avanço do evangelho precisa da cooperação da igreja. Certa vez no seminário eu tive a oportunidade de estudar sobre o cuidado com os missionários, né, que foram enviados. E a gente viu, fazendo a pesquisa, que a grande maioria dos missionários que voltam do campo, voltam porque não recebem o devido sustento para ele e para suas famílias. Não são sustentados ali. E aí eles voltam, não tem como viver daquele jeito, né? E aí eles são enviados de volta. Por quê? Porque a igreja não estava cooperando com o envio daqueles obreiros. Não estava ajudando eles, né, no avanço do evangelho. Então é a igreja quem envia. É a igreja que mantém os obreiros. É a igreja que sustenta, quem ora pelos obreiros. É a igreja quem coopera para que esses obreiros possam ir aonde a igreja não vai. A igreja tem um papel importante nisso. A igreja deve estar preocupada com o avanço do evangelho. E não só preocupada, envolvida com isso. A igreja tem que lembrar, nós estamos aqui
para fortalecer a nossa igreja e depois enviar pessoas para outros lugares, para que o evangelho seja pregado. E não necessariamente enviar um missionário para outra cidade ou um pastor para outra cidade, mas enviar jovens para a faculdade, para que lá eles cumpram a missão. Enviar adolescentes para a escola, para que lá eles cumpram a missão. Enviar homens e mulheres para os locais de trabalho, para que ali eles cumpram a missão. Então, nós estamos aqui para nos fortalecer, para que a gente possa sair daqui e sermos cooperadores com o avanço do evangelho. Cooperar com a obra do evangelho. Nós temos que ter essa preocupação e o envolvimento com isso. A gente tem que dar, Paulo vai dizer, o devido reconhecimento aos líderes, àqueles que têm se dedicado na obra, e não sermos aqueles que vão atrapalhar a obra do Senhor. Aqueles que estão à frente, né, que estão atuando, a gente não pode ser pedra de tropeço para eles, mas cooperadores. Cooperadores com a obra do evangelho. Cooperar com o crescimento do reino de Deus. A igreja, na sua definição, ela é missional. A igreja não é para ficar ensimesmada, fechada nas quatro paredes, e é isso, a igreja é isso aqui, é só aqui dentro e acabou-se. Não. A igreja, a gente se junta aqui, adora a Deus, edifica uns aos outros, se fortalece para irmos. Cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou. Então, a igreja não olha para si mesmo, para dentro de si mesmo. A igreja olha para as nações, para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não conhecem ao Senhor. Ela se preocupa e ela se envolve com o avanço do reino. É isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Quando os obreiros passarem por aí, ajude eles a irem às outras cidades, envie o mantimento, dê valor a eles, dê o devido reconhecimento a esses homens, ajudem eles a cumprir a obra que foi entregue a eles, cooperem com o avanço do evangelho. Então nós, como igreja, temos que cooperar também com o avanço do evangelho, para que o evangelho seja pregado em todas as nações e, como Jesus diz, e então virá o fim. E aí a gente possa ver o Senhor Jesus voltando entre as nuvens. E aí fica a pergunta para nós, o quanto nós temos cooperado com a obra do Senhor? O quanto você individualmente tem cooperado com o avanço do reino? E enquanto nós, como igreja, temos cooperado com o avanço do reino do Senhor, com a obra do reino de Deus. O quanto nós temos nos preocupado com isso? Qual foi a última vez que eu orei por um missionário? Qual foi a última vez que eu contribuí com um missionário? Qual foi a última vez que eu fui pregar o evangelho para alguém? A verdadeira igreja do Senhor, Paulo nos diz que essa é a quinta marca. A gente pode aprender esse princípio na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que a quinta marca da igreja, da verdadeira igreja do Senhor, é a cooperação com a obra do reino. A igreja sabe que ela não é fechada em si mesma, não vive dentro de uma bolha, não vive para si mesmo, mas vive para espalhar a glória de Deus por esse mundo. Proclamar o evangelho, para cooperar com a obra do reino. Essa é mais uma das marcas, que Paulo nos ensina, a quinta marca. Então, diante de tudo isso, nós entendemos que nós, como igreja, somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Pedro diz, nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus nos chamou, Deus nos reuniu, Deus nos amou, Ele nos escolheu, e nos uniu como igreja. Nós somos povo de Deus. Nós hoje somos o povo de Deus espalhado na terra. Cristo nos santificou, como Paulo diz, Ele nos separou do mundo. Nós agora somos um povo santo, santificado, e que busca crescer em santidade. A gente agora vive de uma forma diferente de como a gente vivia antes. E agora, como povo de Deus, nós vivemos diferente da forma como o mundo vive. Nós vivemos para a glória de Deus, enquanto esperamos a sua volta. Nós estamos aqui, não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas o que é que falta acontecer pessoalmente? A volta de Cristo. Não falta mais nada. Então nós estamos nesse tempo, esperando a volta de Jesus. E o que é que a gente faz até lá? Se prepara, se santifica, prega o evangelho, adora ao Senhor, vive para a glória dele. Esperando ele voltar. É só isso. Essa é a nossa vida. É assim que devemos viver como igreja. Viver para a glória de Deus, diferente de como vivíamos antes, esperando a volta de Cristo.
evidenciando essas marcas, né, que Paulo nos revela na sua carta. Quando a gente não vive essas marcas, então problemas como o que estava acontecendo na igreja de Corinto começam a aparecer. Imoralidade sexual, divisão, né, desunião no meio da igreja, irmãos brigando um com o outro, levando um outro para o tribunal, né, colocando um irmão na justiça, um contra o outro, sem haver perdão, sem haver reconciliação. Quando a gente não vive essas marcas da verdadeira igreja, esses problemas começam a aparecer no nosso meio. E aí a igreja sofre, a igreja adoece. A saúde da igreja vai por água abaixo, né? Vai diminuindo cada vez mais. E a gente não vê. Por que será que a igreja está diminuindo? Por que será que a igreja está tão fria? Por que a igreja está tão fraca? Por quê? Porque nós não estamos lidando, não estamos colocando em prática aquilo que Deus quer que a gente viva. Essas marcas da verdadeira igreja de Cristo. E aí, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, identificar se essas marcas estão presentes na minha vida. Será que eu vivo em união, em unidade com os meus irmãos, né, por causa do Evangelho? Será que nós estamos unidos no mesmo Evangelho? Será que eu vivo uma vida de santidade que glorifica a Deus? Será que eu tenho servido na igreja com amor verdadeiro? Será que eu vivo na esperança do porvir? Será que eu tenho cooperado com o avanço do Evangelho, com a obra do Reino de Deus? Será que essas marcas estão presentes em mim? E aí depois eu vou ver se isso está presente na igreja, né, de modo geral. Se isso não está presente na nossa igreja, também não fique pelos corredores, né, conversando um com o outro, dizendo, tá vendo como a igreja está? E falando mal de um ou de outro, e apontando os erros da igreja. Não faça isso. Mas trabalhe para melhorar a igreja que você faz parte, para edificar a sua igreja. Ao invés de reclamar e sair dizendo, tá vendo o que fulano fez, o que não sei quem fez, o que o pastor disse, etc. Não. Coopere para a edificação da sua igreja. Faça a sua parte no reino de Deus. Olhe para si mesmo e faça a sua parte no reino de Deus para abençoar e edificar a sua igreja. É a isso que nós somos chamados. E é interessante, porque no final da carta, da primeira carta aos Coríntios, Paulo ele dá uma bênção, né, no versos 23 e 24. Mas antes de dar a bênção, Paulo fala uma coisa forte. É a última coisa que Paulo fala para aquela igreja antes de abençoar a igreja. Ele diz assim, 1 Coríntios 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Paulo termina a carta dizendo isso. Ele fala tudo que ele falou. E aí antes de encerrar e abençoar, ele diz, se alguém não ama ao Senhor, seja maldito, seja anátema, maranata. O que é que Paulo quer dizer com isso? Maranata é uma expressão de que ele deseja a volta do Senhor. Então ele está desejando que Jesus venha. Mas ele diz, se alguém não ama o Senhor, então seja maldito. O que ele está querendo dizer é que, se a gente não vive da forma como ele acabou de ensinar, nós não amamos ao Senhor. A igreja do Senhor que ama ao Senhor, vive da forma como o Senhor nos ensina. Busca evidenciar essas marcas, né, da verdadeira igreja de Cristo. E aí ele diz, se alguém não ama ao Senhor, seja maldito. Não faz parte da igreja, não é crente, é maldito, é amaldiçoado. Então Paulo traz essa expressão muito forte, né? Porque no fundo, tudo isso, todas essas marcas, a gente vai viver isso por um só motivo. Porque nós amamos ao Senhor. Se a gente ama a Cristo, a gente vai viver isso. Se você não ama a Cristo, então isso aqui tanto faz. Você não vai se importar, né, se isso está presente na sua vida ou na vida da igreja. Quem não ama ao Senhor, seja anátema. Mas se nós amamos a Cristo, então nós vamos viver para Ele. Nós vamos viver a unidade no Evangelho, uma santidade que glorifica a Deus, um serviço em amor, na esperança do porvir, cooperando com a obra do Senhor. Então, olhe para essas marcas, né, essas 5 marcas que Paulo nos apresenta na sua primeira carta aos Coríntios, e viva elas. Evidencie essas marcas na sua vida, para que essas marcas, sendo evidenciadas na sua vida, possam também ser reveladas na igreja, de forma geral.
para que a gente seja uma verdadeira igreja, né? Uma igreja fiel, uma igreja saudável, né? E que vive para a glória de Deus. A verdadeira igreja de Cristo vive a unidade no Evangelho, a santidade que glorifica a Deus, o serviço em amor, na esperança do porvir, cooperando para o avanço do reino, por amor ao Senhor. Amém? A verdadeira igreja de Cristo vive a unidade no Evangelho, a santidade que glorifica a Deus, o serviço em amor, na esperança do porvir, cooperando para o avanço do reino, por amor ao Senhor. Que Deus nos ajude, né, a viver e evidenciar essas marcas em nossas vidas. Vamos orar por essa palavra. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inspirou, Senhor, o apóstolo Paulo a escrever, Pai, uma carta tão rica, Senhor, para nós como igreja, Senhor, nos dias de hoje, Senhor. A nós sermos, Senhor, exortados, Senhor, e chamados a viver esses princípios, essas características, essas marcas que devem haver na verdadeira igreja de Cristo. Pai, uma verdadeira união, Senhor, unidos no Evangelho, uma santidade, Senhor, que glorifica a Ti, Senhor, deixando o pecado e vivendo, Senhor, fazendo tudo para a Tua glória. Deus, servindo na Tua casa com amor, Senhor, porque sem amor nada vale. Deus, mantendo, Senhor, os nossos olhos, não aqui nesse mundo, mas no céu, no porvir, na eternidade, que essa é a nossa esperança, e cooperando, Senhor, com o Teu reino, com o avanço do Evangelho. É a isso que o Senhor nos chama, foi para isso que o Senhor nos uniu como igreja, Senhor, para vivermos assim, em unidade, em amor, em santidade, glorificando o Teu nome, esperando a Tua volta, fazendo a obra que o Senhor nos confiou, até o fim dos tempos, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, como igreja, a fazer isso, Senhor. Nos abençoa, nos fortifica, nos fortalece, nos enche, Senhor, perdoa, Senhor, o que temos falhado, nos ajuda, Senhor, a nos arrepender, Senhor, gera arrependimento em nós, para que nós possamos, Senhor, crescer, sermos melhores, Senhor, e edificar uns aos outros, edificar a Tua igreja, glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, que essas marcas, Senhor, estejam presentes nessa igreja, Senhor, e em toda a Tua igreja espalhada sobre a terra, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Para que as pessoas olhem, Senhor, para a Tua igreja e vejam que o Senhor é com eles, Senhor. Que aquele povo realmente é um povo diferente, um povo do Senhor. Deus, nos abençoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a viver tudo isso, porque nós amamos verdadeiramente o Senhor. Nos abençoa, Pai. Muito obrigado. Trabalhe em nossas vidas e na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.